Salve pessoal, tudo bem com vocês? Antes de mais nada, eu queria agradecer pela repercussão da nossa última live, né, que bateu mais de 1.000 visualizações. Para um canal pequeno como o nosso, isso é um número bem importante, né? E se você ainda não viu a live, eu sugiro que assista, né? Eu vou deixar aqui o card para que vocês possam conferir a nossa conversa com o Tamir sobre o futuro da política brasileira e a nossa análise das eleições de 2022. De pouco em pouco a gente vai ganhando nosso espaço. Hoje eu vou tratar de um tema que já está me deixando bastante intrigado, que eu já comentei algumas vezes por aqui, mas que eu vou fazer um mergulho mais aprofundado, que é uma transformação bem forte que pode estar acontecendo na dinâmica política mundial e que pouca gente está dando a devida atenção, na minha opinião. Fazendo um recorte ali do fim da Segunda Guerra para frente, eu considero que a política teve o seu eixo deslocado por 3 fenômenos de enorme impacto na dinâmica mundial. Será que a gente está assistindo a um quarto fenômeno agora? Eu vou colocar o meu recorte inicial na análise desse vídeo na Segunda Guerra Mundial, porque eu poderia começar no início do século XX, no auge do liberalismo, na queda do liberalismo com a crise de 29, mas o vídeo em si teria o dobro do tempo, né? O fim da Segunda Guerra Mundial, ele marca uma virada muito forte na economia e na política mundial. De um lado, você tem a ascensão da União Soviética como uma superpotência econômica e militar ao lado dos Estados Unidos, deixando a Europa Ocidental numa posição mais secundária, porque ela nunca tinha experienciado. Nesse período, a gente tem uma primeira grande transformação, que é a entrada em cena, e com muito mais força do que foi conhecido como a social-democracia, né? Aquele conjunto de partidos responsáveis pelo que se chamou de estado de bem-estar social, que casavam a democracia liberal com direitos sociais, né? De onde vem essa social-democracia? A esquerda, ali na primeira metade do século XX, ela se dividiu entre os socialistas reformistas e os socialistas revolucionários. Os revolucionários, eles pregavam a derrubada do sistema capitalista, enquanto os reformistas defendiam a luta dentro desse sistema parlamentar pela melhora de vida dos trabalhadores e tudo mais. E aí, assim, um parêntese, né? Existe um universo dentro dessa divisão que eu não vou explorar aqui. No fim do século XIX, no início do século XX, existe um processo muito forte de ampliação do direito ao voto nas economias centrais, e isso empolga os socialistas, que reconhecem um maior papel ali da luta política dentro das instituições. Para vocês terem uma ideia, esse processo foi tão impactante que o Engels, o parceiro intelectual do Marx, e um dos pais do que se chamou de socialismo científico, ele viu acontecer isso e demonstrou um entusiasmo muito grande com o avanço do Partido Socialista na Alemanha. No prefácio que ele faz para a publicação da Luta de Classes na França, escrito em 1895, o Engels nutre um entusiasmo muito forte pela luta política e pelo avanço dos socialistas na democracia liberal, apontando que a luta de barricadas tinha ficado para trás. Daí, essa ala mais reformista do movimento socialista vai ganhando espaço e cada vez mais vai entrando no teatro político mundial. E isso acontece com muita força a partir da Segunda Guerra Mundial. E por quê? Por 2 motivos. Os países centrais, especialmente os europeus, eles perceberam que a radicalização do liberalismo tinha levado a uma catástrofe de proporções assim, gigantescas por conta da crise de 29 e das suas consequências. Então, ideias inovadoras começaram a ganhar espaço na economia. Isso envolvia um protagonismo maior do Estado, o reconhecimento do papel do gasto público na reconstrução desses países destruídos pela guerra. Então, você tinha um ambiente mais propício para certas ideias novas. E de outro lado, você tinha uma União Soviética que vinha como uma economia muito forte de participação do Estado, que passou batida pela crise de 29 e veio como um modelo para a parte da esquerda mundial. Isso gerou muitos temores nas elites dos países centrais. Então, um pacto foi feito e essa esquerda reformista aceitou esse pacto. A ideia era o seguinte: as elites econômicas aceitavam esse processo de institucionalização da esquerda no parlamento, dos socialistas no parlamento, e aceitavam algumas concessões para o sistema continuar o mesmo. Enquanto isso, essa esquerda reformista abandonava a pretensão de transformação do sistema e jogava o jogo todo dentro do sistema liberal. A esquerda reformista aceitou e entrou de cabeça nesse jogo. Nessa época, a gente viu a construção de sistema público de saúde, de direitos universais como educação, segurança, seguro-desemprego e o avanço de uma série de direitos sociais.
Os ricos passaram a pagar mais imposto, a economia passou a ser mais regulada por conta do medo de uma nova crise de 29, e o centro do capitalismo entrou naquilo que foi chamado, né, da Era de Ouro, uma era de forte crescimento econômico aliado à melhoria de vida das camadas mais pobres, né, nos países centrais. A Inglaterra é um bom exemplo para mostrar essas mudanças, né? Assim que acaba a guerra, o Partido Trabalhista ganha as eleições e assume o governo, implementando reformas como a criação do NHS, o SUS britânico, que inclusive é um modelo no mundo inteiro, né? A estatização de uma série de setores da economia e o fortalecimento de um estado de bem-estar social. E aqui é bom a gente fazer um parênteses que nós estamos falando dos países centrais. No terceiro mundo, o buraco é mais embaixo. Esse processo ele foi interrompido por golpes e ditaduras militares apoiadas pelos países centrais, especialmente na América Latina. Essa institucionalização e fortalecimento da social-democracia seguiu seu curso até os anos 70. Com a disparada do preço do petróleo por conta das guerras no Oriente Médio e com o fortalecimento ideológico de correntes contrárias às concessões feitas à social-democracia, a gente tem uma segunda transformação. Essa transformação envolve o surgimento de um novo conjunto de políticas pró-mercado que estavam ali mais ou menos adormecidas desde o fim da Segunda Guerra. A crise econômica mundial dessa época encurta o caminho para o poder dessa turma que dita os rumos da economia na escala global. A economia regulada, uma maior participação do Estado, uma estruturação de políticas sociais universais dá lugar a um processo de desregulamentação da economia, de privatizações e de desmonte dessas políticas sociais. Esse processo ganha força com a terceira transformação, que é simbolizada pela queda da União Soviética e o fim do bloco comunista na Europa Oriental. Isso tira da esquerda mundial uma referência e faz com que esse processo de implementação das políticas pró-mercado se acelere. Sem o contraponto ideológico da União Soviética, é possível, então, pisar no acelerador em relação às políticas pró-mercado que começam a ganhar corpo na década de 70. E aqui tem um elemento crucial. A esquerda, ou o que era dito como esquerda, ela embarca de cabeça nessas concepções econômicas pró-mercado e se rende completamente. Com o fim do referencial na União Soviética de um lado e com a hegemonia de políticas pró-mercado do outro, a esquerda ela recua na defesa de uma linha econômica mais pró-trabalhador e se refugia em pautas como ambientalismo, igualdade de gênero, luta antirracista e outras. A economia seria gerida por profissionais pró-mercado, enquanto a justiça social seria trabalhada nessas novas pautas a partir de uma perspectiva mais de garantia de direito, de liberdade, da diversidade, do que necessariamente questões econômicas. Novamente, a Inglaterra é símbolo dessa guinada, com o Tony Blair e o novo trabalhismo na esquerda, que incorpora uma série de ideias pró-mercado que estavam dominando o debate, só que com uma roupagem de esquerda. E aqui a gente tem um problema. Os efeitos dessas políticas na dinâmica social a partir do momento que elas foram implementadas. E aqui está a chave da nossa reflexão. O principal resultado dessas políticas de desregulamentação pró-mercado foi desigualdade social, aumento do desemprego, crescimento econômico mais baixo e uma corrosão do tecido social nos países. A gente pega os Estados Unidos como exemplo agora. Em 94 foi assinado o NAFTA, Tratado de Livre Comércio entre os Estados Unidos, o Canadá e o México, que garantiu às montadoras dos Estados Unidos o acesso à mão de obra mais barata dos mexicanos para a produção dos veículos. Enquanto as tarefas mais especializadas continuavam nos Estados Unidos, o trabalho mais braçal foi transferido para o México, com as montadoras se instalando na fronteira para garantir um custo mais baixo, né, que são as famosas maquiladoras. As empresas mandavam a produção para o México e importavam os carros para os Estados Unidos sem taxa, barateando os custos. O impacto disso na região industrial dos Estados Unidos foi devastador. E isso, já somado a um processo de desindustrialização que já acontecia desde a década de 70, criou uma série de dificuldades para um número enorme de pessoas. A cidade de Detroit é símbolo desse processo. Antes era a capital mundial da indústria automobilística. Detroit agora entra num processo contínuo de decadência e destruição, com muitas regiões lembrando uma cidade fantasma. Esse conjunto de políticas aí pró-mercado, ele explode na crise de 2008 e escancara a fragilidade desse novo arranjo econômico, especialmente nas camadas mais baixas desses países centrais. Quem pagou a conta, como sempre, foram os pobres. Nesse processo todo, durante todo o período do fim da guerra até a crise de 2008, o mundo ocidental assistiu a uma polarização política entre grupos centristas. Nas democracias liberais mais estabelecidas,
seja em regimes presidencialistas ou parlamentaristas, o que prevalecia eram dois polos hegemonizados pela centro-esquerda e pela centro-direita. Esse embate se deu nesses dois momentos que eu descrevi para vocês, tanto nesse fortalecimento da social-democracia, tanto como no momento de políticas mais pró-mercado. E nessa segunda fase da polarização entre centro-esquerda e centro-direita, a gente tem um deslocamento da esquerda para a direita, e isso impacta na base desses partidos. Historicamente, os partidos da social-democracia foram atrelados a sindicatos, associações de trabalhadores, ao chão da fábrica. E isso mudou drasticamente. Lembra que eu falei da mudança das pautas? Tem também uma mudança na base social desses partidos. Aos poucos vai saindo de cena uma base tradicional da esquerda e entrando outros grupos. Grupos mais urbanos, mais associados a essas pautas que eu comentei antes. Pautas de ambientais, pró-LGBT, antirracistas, que têm um apelo mais urbano, mais liberal. E a questão aqui não é nem reclamar da entrada em pauta dessas novas discussões, mas a forma como isso aconteceu, ao mesmo tempo em que a base tradicional da esquerda vai sendo jogada para fora do barco. E lembra aqui que eu disse sobre as consequências dessas políticas pró-mercado? Pois bem, o resultado disso é que essas políticas elas geram uma massa imensa de excluídos que não se sentem mais representados pelos partidos do sistema, inclusive os da esquerda. Por quê? Pelo fato de que os partidos ficaram indistinguíveis no centro da questão, que é a questão econômica. E aí, quem que herda essa insatisfação? Quando a crise de 2008 explode nos países centrais, os partidos social-democratas que estavam no poder, eles afundam e sofrem derrotas históricas. Na Grécia, o Partido Social-Democrata, o PASOK, que governou por vários anos, ele foi varrido do mapa a ponto de não conseguir entrar no parlamento. Na Itália, os partidos de esquerda foram destruídos. Na Espanha, a social-democracia sofreu uma dura derrota. Um atrás do outro, esses partidos vão perdendo. No mesmo período, a gente vê a ascensão de duas respostas para essa crise. Uma pela esquerda e uma pela direita. Em alguns países, essa contestação pela esquerda denuncia a centro-esquerda tradicional como parte do problema e ganha espaço nessa massa de indignados. Na Espanha, a gente tem um surgimento de manifestações massivas à esquerda que viram um impulso para um novo partido, o Podemos. Nos Estados Unidos, a gente tem um espaço para uma contestação inédita no Partido Democrata de uma ala mais à esquerda, liderada pelo autoproclamado socialista Bernie Sanders, que quase consegue a indicação presidencial em 2016. A Grécia assiste ao surgimento de uma nova esquerda, denunciando a rendição da antiga esquerda, como é o Partido Syriza, né? Do mesmo jeito que nasce uma contestação à esquerda, tem uma contestação à direita que ganhou até mais força nesse período. A gente tem a ascensão de figuras que hoje são bem conhecidas. E o maior destaque disso, óbvio, é o do Donald Trump. A crise de 2008 escancarou os limites das políticas aplicadas anteriormente e gerou um espaço para todo tipo de contestação. A direita também se aproveitou disso. Com uma retórica muito forte contra o sistema e apelando a valores de um conservadorismo popular, eles conseguiram espaço para crescer e inclusive a tomar conta do tabuleiro político. Esse processo de dissolução social que foi experimentado em várias partes do mundo contribuiu para uma corrosão desse tecido social, uma competição desenfreada entre as pessoas de uma cultura muito individualista que ameaça a própria sobrevivência da sociedade. Isso é um terreno fértil para discursos radicais tomarem conta do jogo. E isso aconteceu. No caso da direita, um apelo a sentimentos religiosos comuns, a uma identidade comum contra a dissolução, foi a saída para conquistar as pessoas. E deu certo. No caso da Europa, a gente teve um apelo a um sentimento de identidade nacional que deu origem a movimentos identitários da direita radical, com a pauta de defesa da nação, das etnias que estariam sendo destruídas por esse processo de globalização e de individualismo desenfreado. Uma parte dessa nova esquerda conseguiu entrar no cenário, conseguiu se fortalecer, mas se desmoralizou muito rápido. Na Espanha, o Podemos conseguiu chegar, esse partido da nova esquerda conseguiu chegar a tirar dividendos muito fortes eleitorais, quase ocupando o espaço da segunda força política do país, quase ganhou a liderança da esquerda. Na Grécia, essa nova esquerda ganhou a eleição, só que foi um desastre o governo. A rendição total ao FMI e à União Europeia, diante dessa crise, fez a população perder completamente a confiança no partido de esquerda que venceu na Grécia. Aqui entra um ponto importante. A esquerda, mesmo nesses exemplos de renovação, ela se acoplou ao sistema muito rápido.
Isso abriu uma avenida para a direita falar sozinha com o cidadão deixado de lado pelo sistema político e econômico. Ainda, com o crescimento dessa direita antissistema, a esquerda se acoplou junto com essas forças do sistema que elas criticavam antes para tentar impedir a vitória dessas forças da direita radical, né? Isso dissolveu completamente a identidade dessas organizações, o que deu prejuízo. O caso espanhol é exemplar. O Podemos entrou em uma aliança com um governo fraco da centro-esquerda e perdeu muito voto com isso. Ele deixou de disputar o segundo lugar para cair para quarto lugar na preferência eleitoral. E ainda tem um outro ponto que talvez é uma virada que pode sedimentar essa nova transformação que a gente está observando. Essa direita parece estar buscando um caminho mais à esquerda em termos econômicos em alguns lugares, o que vai resultar na perda total da base social de uma esquerda que jogou fora a base trabalhadora. No caso da Marine Le Pen na França é exemplar. Se a gente analisa o programa econômico, a gente vê uma série de pautas que poderiam estar num programa social-democrata. Aumento do salário, aumento dos gastos sociais, fortalecimento do serviço público, redução da idade mínima para aposentadoria e uma participação mais ativa do Estado no processo de desenvolvimento dos países. Só que tem um porém, agora com uma característica mais excludente em relação aos migrantes, uma espécie de bem-estar social só para os franceses étnicos. O caso do Trump também é emblemático. Ele ganha a eleição dos Estados Unidos com um discurso protecionista na economia. Inclusive, ele força um novo acordo de livre comércio na América do Norte que tem alguns elementos que poderiam ser colocados por um governo de esquerda ou pelo menos desenvolvimentista. Talvez seja o caso da gente estar assistindo a uma renovação no discurso dessa direita nacionalista nos países centrais. E isso tem uma intenção bem clara: roubar a base social abandonada por esses setores da esquerda. E pode dar certo, é algo que a gente precisa observar. Enquanto a direita fala sozinha com os excluídos pelo sistema, a esquerda está blocada com os defensores do sistema e uma frente ampla que diluiu toda a identidade de seu programa. Quando você tem um sistema econômico e político que gera insatisfação generalizada e só a direita fala com a massa de pessoas deixadas para trás, o que acontece? E aí eu deixo essa reflexão aí para vocês. É isso, pessoal. Grande abraço para todo mundo. Agradeço quem ficou até aqui. Deixa o joinha aqui no vídeo. Compartilhem o vídeo. Ativem o sininho e comenta aí. Vocês acham que essa direita vai crescer com o discurso antissistema? Um grande abraço para todo mundo e até mais.